adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Que Deus os abençoe, que Deus os visite e que haja, como foi cantado aqui, espírito e verdade para as nossas vidas. Nós estamos aqui no templo da igreja, transmitindo o culto para os irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas, ou aonde quer que estejam, o culto online. Aqui só temos os irmãos que estão tocando e alguns que estão nos ajudando nessa transmissão. Desde ontem à noite, às 19 horas, nossa igreja começou uma jornada de oração, uma caminhada de oração. E juntos nós buscamos a Deus, e juntos nós oramos. De meia em meia hora, um ou mais irmãos da igreja se revezavam para estar em oração e assim cumprimos 24 horas de oração. Oramos pelo quê? Oramos pelo nosso país, oramos para que Deus tire essa enfermidade, cure essa enfermidade, orando pelos nossos governantes, oramos pelos profissionais que estão cuidando de alguma forma da população, das pessoas e assim por diante, sejam médicos, enfermeiras, sejam funcionários de hospitais, motoristas, tanta gente que está envolvido, correndo atrás dessas coisas. Oramos pelas famílias enlutadas, pelas famílias daqueles que estão enfermos, porque elas ficam preocupadas, envolvidas nisso. Oramos pelos que estão enfermos. Bom, nós oramos por muitos motivos. Oramos por nós, igreja. Oramos por nós, igreja, para que nós, como igreja do Senhor, possamos não apenas ter voz, mas possamos ter coração, compaixão e dessa forma tocar no coração daqueles que estão conosco. E eu quero convidar você para nós orarmos agora, encerrando este momento de 24 horas de oração, colocando diante do Senhor todos os
pedidos feitos, todas as declarações feitas, todos os choros derramados, porque eu sei que enquanto só eu estava com algumas pessoas orando, nós choramos, e eu tenho certeza que tantos outros choraram diante do Senhor. Então eu tenho certeza disso. Colocar toda a nossa lágrima, toda a nossa angústia, colocar todo o nosso pesar. E eu quero te convidar a orar. Antes disso, até quero ler só um versículo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, ou melhor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Versículo 15 ainda diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Com certeza nós temos muitos motivos também de se alegrar em Deus pelas guaridas. Quantas pessoas foram restauradas, foram curadas e têm testemunhos disso. Mas é verdade, quantos estão em lágrimas? Alguns por ansiedade, outros por perda. Essa semana nossa igreja perdeu um irmão querido, irmão Rafael, e sua família está enlutada. Há muitos outros que estão enlutados. Há outros que estão enfermos, como o irmão Cicuto está lutando lá na Santa Casa para ser restaurado. Eu, agora à tarde, fui informado e pediram para que nós estivéssemos orando, e como não se condoer, como não chorar na alma. Nós temos uma irmã na igreja, ela e seu esposo, inclusive os familiares dela, o Jader e a Daiane. O Jader e a Daiane têm os seus pais que estão enfermos, com enfermidades sérias. E a irmã Marciana, que acho que é a cunhada do Jader, irmã Marciana e irmão Denis, que frequentam as nossas células e estão na igreja. Alguns dias atrás perdeu seu irmão para o Covid, de 42 anos. Há um mês atrás perdeu seu pai. E a sua mãe estava internada e recuperando. E agora, quando ficou sabendo que o marido e o filho faleceram, voltou a um estado caótico, voltou a se debilitar. Então, uma família toda sendo vitimada. Esse é um exemplo dos que nós conhecemos, de irmãos que estão perto da gente, irmão Marciano e irmão Denis. Quantos outros que nós não conhecemos? Eu quero convidar você a orarmos agora e colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos, nossas súplicas, nossas necessidades, o nosso clamor e também a nossa gratidão àqueles que já foram curados e restaurados em nome de Jesus. Vamos encerrar esse período de oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, junto com a igreja, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos conduziu em oração. Eu quero encerrar esse período de oração, este dia de oração, esta madrugada, essas 24 horas, que irmãos e irmãs buscaram a tua face, que irmãos e irmãs se derramaram na tua presença. Como já dissemos aqui e lemos, é verdade, nós temos motivos de gratidão, porque sabemos da restauração de tantos irmãos e irmãs. Sabemos daqueles que venceram a morte, sabemos daqueles que foram restaurados, sabemos daqueles que foram guardados, visitados. Te agradecemos e bendizemos por causa deles, ó Pai. Verdade, Pai. Irmão Edson acabou de nos contar aqui de um milagre que tem acontecido na sua vida. Como outros tantos, crianças que nasceram, vidas que estão sendo celebradas. Nós te agradecemos pelas alegrias que o Senhor tem dispensado a nós, mesmo num tempo de tanta luta e dificuldade. E obrigado, Pai. Nós queremos, como diz a tua palavra, nos alegrar com aqueles que se alegram e te bendizer, porque tu és um Deus maravilhoso.
Mas, ó Deus, é verdade também que queremos aqui colocar diante do Senhor e entregar ao Senhor o nosso choro, a nossa lágrima, nossa lamentação, o nosso clamor, porque nós não sabemos mais o que fazer. Os médicos têm feito o que podem fazer, os medicamentos que podem são usados, os tratamentos são usados, os nossos hospitais estão lotados, as nossas autoridades não sabem, talvez estejam perdidos, mas, ó Deus, eles também não têm toda a autoridade. É por isso que nós queremos colocar diante do Senhor, na nossa alegria, agradecer, mas na nossa tristeza, chorar e clamar. Clamar pelo nosso país que se perde, clamar pelo nosso país que sepulta tantos mortos, clamar pelo nosso país em que todas as famílias conhecem um ou outro amigo ou familiar que, se não perdeu, está entristecido por outro que perdeu. Pai, nós nos condoemos com eles e pedimos: tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão do seu povo que espera pelo Senhor, porque os nossos olhos estão postos em Ti, não há outro em quem confiar, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco no nosso coração, porque além desses que estão enfermos e enlutados, que nós pedimos que o Senhor ponha a Tua mão e console, também há aqueles outros que porventura não há enfermidades na saúde, mas há ansiedade, há temor, há medo, receios, não só da enfermidade, mas receios com relação às finanças, à economia, receios com relação a tudo que está acontecendo, há tristezas, Pai. Meu coração se dói e entristece todos os domingos quando saio para vir aqui e saber que vou prestar um culto ao Senhor com toda a alegria do meu coração, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Mas saber que tantos irmãos que gostariam de estar aqui louvando junto comigo não o podem, Senhor. Oh Deus, o nosso coração está triste, e nós pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração, examinar a nossa alma e os nossos caminhos, ó Deus, que precisam ser revistos. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, precisamos nos mover dos nossos caminhos, precisamos nos alegrar na Tua presença. Fala conosco, Deus. E finalmente, ó Deus, eu agradeço porque fizemos o que podemos fazer de melhor. Nós oramos. Essas últimas 24 horas, o povo dessa igreja orou e buscou a Tua face. E, ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor deseja que nós façamos isso muito, 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 muito mais intensamente. Por isso, move o nosso coração para isso. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Fala conosco, move a nossa vida, transforma-nos, transborda-nos. Obrigado, Pai, por cada oração feita, por cada irmão que se comprometeu e se dedicou nessas 24 horas. Obrigado porque nenhuma oração será em vão. O Senhor aceita, o Senhor ouve. Por isso eu clamo, toca nas nossas vidas e responde-nos. Primeiro, dando-nos mais de Ti mesmo, e depois respondendo os nossos anseios conforme o Teu agrado. Se conosco agora nesses minutos que queremos ainda Te louvar e engrandecer, que queremos meditar na Tua palavra e aprender de Ti. Se conosco aqui, mas se com tantos irmãos que estão nos acompanhando pelos canais e redes sociais que temos. Transborda-lhes, ó Pai, e acompanha-nos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Vou convidar o pastor Ronaldo para vir aqui, ele vai dar uma palavra aqui antes de nós cantarmos. E antes do pastor Ronaldo se aproximar e procurar um microfone aqui para ele, eu queria convidar você que está nos acompanhando. Nós estamos aqui, vamos louvar a Deus da forma que sabemos, exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E eu quero agora convidar você que está nos acompanhando. Você pode cantar, você pode nos acompanhar com a palavra de Deus, você pode meditar. Mas tem uma coisa que nós estamos aprendendo que está sendo muito gratificante para conosco, é dividir com você a responsabilidade de poder orar com você. Então nós vamos cultuar aqui, vamos ainda orar, vamos ler a palavra de Deus, mas você pode aí nos comentários, por exemplo, do Facebook, que está aí do lado, você pode fazer o seu pedido de oração. Você pode escrever aí, vindo ou não vindo a essa igreja, não precisa se preocupar de que igreja você é, não precisa nem se identificar. Mas você tem um motivo de oração, nós da igreja estamos nos comprometendo a orar por você. Então depois nós combinamos com os membros da nossa igreja que vamos ler todos os comentários dessa live. E se você tem um pedido de oração, faça lá, escreva lá. Tá? Ore por isso, ore por aquilo ali, ore pela minha necessidade, pela família tal. E nós vamos estar orando por você, com toda alegria, tá bom? Então, você é nosso convidado para participar conosco, para cultuar a Deus, para cantar, para ouvir a palavra de Deus. Mas se de repente você precisa de uma intervenção de Deus, nós queremos orar por você também. E o pastor Ronaldo vai nos dar outros recados com relação a isso. Amém. Queridos, graças e paz do Senhor Jesus. Eu quero só lembrar aos irmãos que, com todas as necessidades que nós estamos tendo nos últimos dias, né, no último mês aí, de tantas pessoas com enfermidades, com necessidades diversas, nós, essa semana, já iniciamos um programa aqui na igreja, um projeto chamado Projeto Acolhe. É atendimento, um aconselhamento pastoral online. Como é que ele funciona? É bem simples. Se você precisa de conversar com alguém, de ouvir uma palavra de Deus, de receber uma oração, você vai ligar para a secretaria da igreja, você vai falar com a Lu e a Lu vai marcar um horário para você. E naquele dia e no horário, um dos pastores irá ligar para você, vai ouvir, vai te dar uma palavra e vai orar com você. E se houver novas necessidades, mais conversa, mais orientação, será marcado também um novo bate-papo, tá bom? Então, liga na secretaria da igreja, não é apenas para as pessoas dessa igreja, pode ser qualquer pessoa, tá, que precise de uma conversa, de uma oração e de uma orientação de Deus para a sua vida, tá bom? Então pode ligar na secretaria e marcar o seu horário. Só queria lembrar, hoje à tarde, desde ontem à noite, né, a gente está orando, teve várias lives de oração, né, que nós entramos pelo Zoom, e hoje de manhã foi muito gostoso, porque eu estava orando, e depois que terminou, que saímos da live, eu continuei orando, que era o meu período de oração também, e depois eu comecei a sentir uma paz tão gostosa. E quando a gente ora, eu fiquei pensando assim, quando a gente ora, a gente, além de sentir uma paz tão gostosa, eu senti um desejo tão grande de continuar servindo a Deus, de continuar abençoando pessoas, de ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos tendo muitas oportunidades de fazer isso. Durante a semana temos as nossas células, que nós nos reunimos virtualmente, mas podemos conversar, pedir oração, ouvir uma palavra. Então fique atento aí, você que é líder de célula, você que faz parte de uma célula, para você não perder essa oportunidade. Não só isso, né? Hoje eu liguei para alguns irmãos, ontem também, então você que sabe de alguém que precisa de uma oração, ligue para ele,
Você que de repente pensa assim, olha, aquele irmão, faz tempo que eu não tenho notícias, não sei como está. Liga para ele, converse, ore com ele. Nós temos inúmeras oportunidades de sermos igreja, apesar de não podermos nos reunir aqui no templo ainda. Mas nós podemos orar, nós podemos dar uma palavra, podemos abençoar alguém. Esse é o papel da nossa igreja. Então eu queria convidar os irmãos líderes de célula, líderes de outros ministérios que têm feito, né? Os irmãos têm gravado as aulas de escola bíblica, os professores têm postado domingo pela manhã. Importante é nós não ficarmos sozinhos em dias tão difíceis como os que nós estamos tendo. Então nós precisamos nos cuidarmos mutuamente. Hoje eu liguei para uma irmã, foi tão gostoso, né? Eu falei, eu queria tanto tomar um café aí, mas eu não estou podendo, né? E aí ela falou, não, pastor, eu estou bem. E ontem, ou ontem, não sei, eu recebi uma ligação. E pastor, quando recebe ligação, já acha que alguém vai contar um problema, né? E esse irmão, eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele falou, não, pastor, eu estou ligando, porque eu queria saber como é que está, eu estou com saudade. Eu falei, olha que benção. Eu me senti tão bem com isso, tão cuidado. Então é tão importante que a gente possa fazer isso uns com os outros. Tá bom, queridos? De várias maneiras, de vários modos, que a gente possa continuar cuidando uns dos outros. Deus abençoe. Nós vamos continuar o culto agora, os irmãos vão estar louvando ao Senhor, e você aí na sua casa pode louvar a Deus também em espírito de oração. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Interessante que quando a gente começa a murmurar e a reclamar da situação, quando eu mesmo começo a reclamar, Deus me lembra que Ele é Deus e o meu papel é confiar, esperar as promessas e o que Ele tem prometido para nós. Essa música, o título dela é Descansarei. Descansa no Senhor, confia nele, certamente tudo Ele fará. É só você descansar e acreditar que Ele pode fazer. Esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo vive estás. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Crônicas 7,14 é um dos versículos mais conhecidos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Interessante que em 2 Crônicas é uma história do povo de Israel sobre restauração, restauração do culto, restauração de um povo. Às vezes eu olho para a nossa situação atual, eu pergunto, Deus, como é bom te servir em meio à tribulação. Porque não sabemos qual a intenção de tudo isso, mas a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Estamos nós aqui, clamando, orando, buscando, mesmo distante, mas confiando em Deus e buscando sempre a unidade. Isso é muito importante. Restauração. Restaurar a nossa fé, restaurar o nosso culto. Eu acho isso maravilhoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se este povo que se chama o meu nome dos seus caminhos maus se desviar,
preces e lhes darei um novo coração. Perdoarei todos os seus pecados. Irei, sararei sua nação. Irei, sararei tua nação. Nós, teu povo que buscamos tua vontade, derramamos nossas vidas no teu altar. Queremos sim viver em santidade e em unidade juntos caminhar, pois sabemos que ouvirás a nossa prece, trazendo em Cristo a tua salvação, e que através da tua amada igreja irás, ó Deus, sarar nossa nação. Irás, ó Deus, sarar nossa nação. Se sabemos que ouvirás a nossa prece, com fé nós vemos a restauração, porque através da tua amada igreja já estás, ó Deus, sarando essa nação. Já estás, ó Deus, sarando essa nação. Já estás, ó Deus, sarando essa nação. Aleluia. Que bênção, amém. Obrigado, meus amados, muito obrigado. É bom demais nós podermos confiar, saber que temos um Deus, sabendo que podemos clamar a Ele. E como o pastor Ronaldo disse, nós podemos fazer tanta coisa, né? Podemos cultuar em casa cantando aqui, podemos fazer uma ligação, como disse o pastor Ronaldo, podemos ajudar as pessoas, podemos, na nossa igreja, uma vez por mês nós trazíamos gêneros alimentícios aqui para ajudar outros irmãos, e nós pedimos que você continue fazendo isso, que nós vamos estender esse projeto. Inclusive a semana que vem, sábado agora, vai começar uma nova parte desse projeto de sustento para pessoas que carecem. E se você puder ajudar, traga o teu gênero alimentício aqui na igreja, na secretaria da igreja durante a semana. E tem muita gente precisando, tem muita gente que com certeza vai ser auxiliado pela tua oferta. E Deus tem nos abençoado, Deus tem visitado, Deus tem tocado na vida dos nossos irmãos. Tanto é que já faz um mês que a gente está fazendo o culto aqui, longe, sem estar com os irmãos, sem ninguém presente. E nós até esquecemos de avisar os irmãos, membros dessa igreja, que há uma responsabilidade financeira, que há um compromisso financeiro. A gente faz o culto aqui, e eu faz muito tempo que eu nem lembrei mais, irmãos, não falei dos dízimos, das ofertas. Os irmãos não podem mais trazer aqui, mas os irmãos podem depositar na conta da igreja, os irmãos podem trazer na secretaria da igreja. Por quê? Porque é verdade, nós não podemos nos reunir, mas a igreja tem muitos compromissos, e não apenas compromissos, mas responsabilidades a igreja tem. E você que é membro dessa igreja, digo aos membros, porque quem não é membro pode fazê-lo também, mas é um compromisso dos membros dessa igreja sustentar essa obra. Que Deus os ajude a continuar fazendo. Amém? Esse é o meu desejo. Eu saí de casa com uma mensagem no meu coração
Mas quando os irmãos cantaram essa segunda música, que eu não sabia que os irmãos iam tocar e nem cantar, eu fui incomodado a meditar com os irmãos, porque foi esse texto que, de madrugada, eu meditei. Nós, junto com alguns irmãos, estávamos orando a 1h da manhã, e aí surgiu esse assunto, e nós citamos esse texto, e nós oramos esse texto. Hoje é 1h da manhã, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E quando os irmãos estavam cantando aqui, sabe aquela teimosia no coração que fala assim, puxa, mas foi tão abençoador para vocês, eu dei com tanto gosto para vocês, compartilha isso também. E aí eu mudei o direcionamento e quero compartilhar com você o que eu aprendi essa madrugada nesse texto, junto com os irmãos que estávamos orando e meditando. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto que Salomão está consagrando o templo que ele construiu a Deus. E no meio dessa consagração, ele pede a Deus que Deus ouça as orações que nós fazemos aqui, ou melhor, que ele fazia lá no templo, né, de Jerusalém. E Salomão coloca várias condições, dizendo, olha, quando a gente passar por uma crise, ó, quando tiver seca, ó, quando tiver os inimigos vierem contra nós, ou então quando uma peste nos alcançar, quando nós somos tocados por enfermidades, e o teu povo vier a este lugar, e orar, e buscar a tua face, e ouve, Senhor, a nossa oração. E aí, então, Deus começa a responder. E a partir do versículo 12, Deus começa a responder, diz assim, Salomão, eu ouvi tua oração, e eu escolhi, eu vou responder, todas as vezes que vocês me buscarem, eu vou responder, eu vou falar com vocês, eu vou tocar na vida de vocês, mas preste atenção que Deus diz assim, eu vou responder, mas esse versículo para mim, ele é muito precioso. Enquanto estávamos orando de madrugada, o nosso coração está perturbado por causa dessa enfermidade, por causa da pandemia. E eu creio que quando citamos esse versículo, nós citamos, como o irmão Edson citou aqui na frente, nós nos lembramos da última parte do versículo. Esse versículo, Deus começa cobrando, Deus começa dando pelo menos 3 condições ao seu povo, e depois ele faz 3 promessas. E normalmente nós gostamos muito de lembrar da última promessa. Deus, o Senhor vai sarar essa nação. Deus, o Senhor vai, como diz essa versão, e o Moedson citou, restaurar essa terra. Deus, a gente está doente. Deus, a gente está enfermo. E se a gente te buscar, a gente espera, e a promessa, a gente quer, o Senhor prometeu, está lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor vai sarar a nossa nação, o Senhor vai sarar a nossa terra. Enquanto estávamos orando de madrugada, a minha pergunta para os irmãos foi, para que estamos orando? Eu disse aos irmãos, olha, nós vamos passar um dia inteiro, 24 horas orando, de meia em meia hora, ou seja, pelo menos, 48 pessoas vão estar se revezando. O que o irmão acredita que vai ser a maior parte das orações? E infelizmente, grande parte dos cristãos, quando vão fazer as suas orações, a maior parte das suas orações é uma lista de pedidos. O maior tempo dedicado das suas orações é um monte de petição a Deus, ou então o pior, se você reparar algumas orações, parece que o cristão está dando ordens a Deus. Oh Deus, faz isso, oh Deus, faz aquilo, oh Deus, restaura daquele jeito, oh Deus, cura tal pessoa, oh Deus, põe isso, oh Deus, põe aquilo, tira aquilo outro. É como se Deus fosse o nosso menino de recado. É verdade que as nossas orações, a Bíblia diz isso, pedi, dá-se-vos-á. Há parte do pedido numa oração. Mas eu perguntei aos irmãos, quando estávamos orando a 1h da manhã, no meu período de oração, o que os irmãos pensam que é oração?
Você vai conhecer um cristão quando orar para ele é só chegar diante de Deus e pedir alguma coisa para Deus. Orar é um relacionamento. Orar é uma conversa que temos com Deus. E você conhece o tipo de relacionamento de uma pessoa com a conversa que ele tem. Quando a pessoa chega, e só chega dando ordens, gritando, é porque ele está se sentindo superior a outra pessoa. Quando uma pessoa chega dando lição para outra, não é assim, não é daquele jeito, não faz assim, faz aquilo outro, é que ele acha que o outro sabe menos do que ele. E quando a gente chega diante de Deus e não pergunta nada, não questiona nada, não conversa com Deus, só diz a Deus o que Ele tem que fazer, é sinal que o nosso relacionamento com Deus é muito distante. Porque todas as pessoas que você vê na Bíblia que se aproximam de Deus. Quer ver uma história? Vou dar um exemplo só. Jó, ele era temente a Deus. Mas a Bíblia diz que ele começa a passar necessidades, ele começa a passar por problemas sérios. E aí, do capítulo 4 em diante, os amigos vão conversar com ele, mas aí capítulo 6, 7, ele começa a conversar, e aí a conversa começa a ficar pesada, e ele começa a dizer: Deus, se o Senhor estivesse aqui, eu ia perguntar para o Senhor. Deus, se o Senhor estivesse aqui, eu ia conversar com o Senhor. Deus, se o Senhor me desse o direito, eu ia reclamar para o Senhor. E a gente começa a reclamar com Deus. Se o Senhor, olha, se eu pudesse, o Senhor ia ver só. O Senhor ia ver só. Aí chega o capítulo 42, capítulo 38, Deus se revela a ele. Deus chega. Mas quando Deus chega, aquele Jó que disse: eu vou falar, eu vou fazer, eu vou falar, e não sei o quê, fica quieto. Porque não tem esse que se vê diante de Deus que não fica mudo, que não ouve mais do que fala, que não pergunta mais do que dá direção. E para mim é muito interessante esse texto, porque a gente fala muito dele para lembrar que Deus vai sarar a nossa terra, mas essa é a última promessa desse texto. Nós não estamos preocupados com as outras, e muito menos com as condições. E Deus está dizendo de uma oração. Salomão está dizendo: a gente vai orar, a gente vai orar, a gente vai orar, a gente vai orar. Deus fala: beleza, se vocês realmente orarem, eu vou ouvir. Mas que oração que Deus está falando aqui? Que a oração foi a oração que você fez esse dia que nós passamos na presença do Senhor? Que oração que você tem feito na sua casa esses tempos? Porque eu acho que Deus tem o maior propósito de Deus nesse tempo, que Ele quer ter tete a tete conosco. É por isso que Ele impediu, de alguma forma Ele deixou que nós não viéssemos ao templo. E hoje a gente sabe quem realmente tem comunhão com Deus, porque é aquele que está tendo comunhão com Deus em casa. E não é que o pastor está indo lá, ele está tendo comunhão com Deus. E muitos irmãos que só, entre aspas, ouviam Deus, falavam com Deus, ouviam Deus, quando vinham a um culto público, talvez faz muito tempo que não tem um encontro com Deus. É por isso que Deus está dizendo assim: e se eu tirar a igreja de você, nosso relacionamento acaba? E se eu tirar o privilégio que você tem de se congregar, a nossa intimidade se perde? Você me ama ou você ama estar no lugar que falam de mim, como a igreja? Você ama falar comigo, estar comigo, ou você ama ir no lugar que cantam sobre mim, que falam sobre mim, que meditam sobre mim, mas você mesmo não fala? Como que é a tua oração e a tua vida com Deus?
E como eu disse, esse texto aqui tem 3 promessas. E o que me incomoda é que a gente ore, às vezes a gente ora esperando as nossas respostas, mas não são as respostas que Deus tem para nós. A última afirmação que Deus faz aqui é: eu vou sarar a sua terra. Mas e as anteriores não têm importância? Quais são as promessas anteriores? Não te incomoda Deus dizer: se o senhor não der, tudo bem, o importante é que o senhor saia a nossa terra? É mesmo o exemplo de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, os amigos de um paralítico sabem que Jesus está chegando numa casa, e a casa está abarrotada de gente, e eles sabiam que tinham que levar o paralítico diante de Jesus. Então eles fazem um buraco no teto da casa para descer a maca com o paralítico, porque não dava para entrar pela porta de tanta gente que tinha. Jesus fica impressionado com o esforço daqueles homens, e aí quando o paralítico está diante de Jesus, Jesus como que responde os anseios deles. E Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, teus pecados estão perdoados. Mas é engraçado que, será que o paralítico foi lá para ter pecado perdoado? Será que aqueles 4 amigos levaram aquele homem lá para Jesus perdoar os seus pecados? Não. Mas porque a primeira resposta de Jesus àquele homem foi: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí um burburinho começa a acontecer ali: mas o que é isso? Mas será que pode, não pode? Será que é? Será que não é? E Jesus disse assim: vou parar o burburinho, para vocês saberem que eu tenho poder e autoridade. Eu vou, filho, levanta e anda. E ele levantou e andou. Ele foi curado. Mas é interessante que nós, se estivéssemos lá, queríamos ver o paralítico andar. Queríamos ver o cego ver. Mas não nos preocupamos com o pecado dele. Jesus sim. É por isso que também nós não nos preocupamos, e ninguém cita essas outras promessas desse texto. E Jesus promete o seguinte: olha, a última promessa é: eu vou restaurar a sua terra. Mas a anterior, ele diz assim: eu vou perdoar os seus pecados. E se Deus dissesse para nós hoje assim: tá bom, filhos, obrigado pelo culto que vocês me prestaram, eu vou curar toda a Covid de vocês. Mas só isso. Tá bom para vocês? E eu tenho certeza que muita gente ia dizer: opa, obrigado Deus, era isso que nós queríamos, era isso que nós precisávamos. Mas Deus sabe que antes de curar o nosso estado físico, Ele precisava tocar na alma, Ele precisava tocar naquilo que fere por dentro, e não só do corpo, mas que nos fere integralmente. É por isso que ele promete: eu vou perdoar os seus pecados. Mas nós não nos preocupamos com isso. Para dizer a verdade, nos nossos dias a gente nem mais sabe o que é pecado. A gente nem prega mais sobre o pecado. A gente nem estuda mais sobre o pecado. Porque os crentes hoje nem acreditam mais que existe pecado. Mas a Bíblia diz que nós só podemos andar em plenitude de vida se os nossos pecados forem perdoados. A palavra que o pastor Ronaldo disse aqui, a gente ora e experimenta a paz do Senhor. Pois é, só existe paz com Deus, diz Romanos capítulo 5, porque Jesus Cristo pagou pela nossa paz. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas nós não estamos preocupados com isso. É por isso que na nossa oração a gente não confessa pecados. A gente não diz: é verdade, Deus, olha, agora eu estou vendo que eu não estou indo na igreja, então eu não estudo mais, eu não consigo ler a Bíblia.
É verdade, Deus, eu estou mais preocupado com o meu dinheiro do que eu estou preocupado com a minha vida com Deus. Eu estou mais preocupado em ver as notícias, em ver política, do que ler a Tua palavra. Eu estou mais preocupado em saber como é que vai ser a economia, do que como é que vai ser a Tua verdade, a Tua promessa para mim. Eu estou pecando, Deus, eu estou em pecado, eu estou longe do Senhor. Agora eu descobri que eu não sei orar, Deus. Agora eu descobri que eu não Te amo tanto como eu achava que amava. Agora eu descobri, Senhor, que os meus olhos buscam o que eu não devia buscar. Agora eu descobri, Deus, que os meus desejos são insanos, não são puros, não são perfeitos. Agora eu descobri, Deus, que eu estou em pecado. Agora eu descobri, Pai, que essa nação está sofrendo porque eu, o Seu povo, estou pecando. Não foi essa oração que Esté pediu para o seu povo fazer? Jejuem e orem, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Não foi essa a oração que Daniel fez, capítulo 9? Quando Daniel ora diante de Deus, ele diz: Deus perdoa a mim, porque eu pequei e o meu povo pecou. É por isso que o Senhor mandou a gente para o cativeiro. É por isso que nós perdemos a nossa terra. É por isso que nós perdemos a nossa liberdade, porque nós pecamos. Quer saber mais? Porque a promessa anterior, ele diz assim: eu ouvirei vocês dos céus. Eu estou tão preocupado, e nós estamos tão preocupados em ter a nossa doença curada. Mas quanta gente está preocupada porque não está mais ouvindo Deus? Quantos cristãos dobraram os seus joelhos e choraram, e choram, porque dizem, Deus, eu não estou mais ouvindo a Tua voz. Eu não sei mais quais são os Seus caminhos. Eu nunca mais chorei diante do Senhor. Eu nunca mais desejei estar na Tua presença. Eu fecho o quarto para orar. Eu falei para os irmãos da minha meia hora, né? Eu falei assim: irmãos, vamos orar. Deixa eu colocar o relógio aqui. Porque o relógio serve para nos ajudar, né? Quando a gente fala que vai orar meia hora. Aí você fecha os olhos, começa a orar, e fala: eu acho que já deu meia hora. Aí você abre o olho, deu 4 minutos. E aí você sabe que você não consegue mais passar tempo na presença do Senhor. É uma eternidade 4 minutos. Será que tem crentes, cristãos que estão preocupados? Se Deus disser para nós: eu não vou mais falar com vocês, porque nós recitamos, toda vez que recitamos esse versículo, recitamos e dizemos: Senhor, sara a nossa terra, cura a nossa terra. Mas quantos de nós estamos preocupados porque não estamos mais ouvindo Deus falar? E esse é o grande problema. Eu comecei perguntando e Deus dizendo: olha, tá bom, vocês vão orar, isso é oração. Oração é: tudo bem, filho, fala comigo, mas filho, você vai me ouvir ou não? Oração é chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui, e olha, Deus, o meu coração está assim, assim. Muita gente não faz mais isso, é se abrir diante de Deus. Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou desesperado, Deus, eu estou chateado, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou feliz porque o Senhor me deu. Obrigado, Deus, muito obrigado pela saúde, pela família, etc e tal. Conversar com Deus. E depois fazer a listinha de pedido: ó Deus, mais meu vizinho, ó Deus, mais a irmã lá da igreja está doente, cura, Pai, por favor. A gente faz a listinha de pedido, aí depois a gente para e diz assim: e agora, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Pai. E essa madrugada eu orei e disse: Deus, perdão. Perdão porque os crentes não se preocupam mais em ter pecados perdoados. Perdão porque os crentes estão preocupados em ser curados, mas não em ter os ouvidos atentos para a Tua voz. A gente não está preocupado se está ouvindo Deus ou não, a gente está preocupado que está doente. Deus, perdão. Perdão porque a gente não está insatisfeito com a Sua ausência. Tem gente
que não fica insatisfeito em não sentir mais, em não experimentar mais Deus. Tem gente que não fica incomodado de não entrar na porta, de não entrar no seu quarto, fechar a porta e não ter alegria no seu momento de oração. Tem gente que só faz o seu momento de oração porque deu o nome, está cumprindo a obrigação de orar. Mas não fica mais infeliz por não conversar com Deus. Quais foram as condições de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ou seja, se vocês reconhecerem que eu sou Deus e não vocês, se vocês buscarem a minha presença, não é buscar as minhas bênçãos, se vocês se afastarem dos seus maus caminhos, se tem uma coisa que eu sei, é que nós, o povo do Senhor, estamos criando maus caminhos faz muito tempo. É só você perguntar lá fora. A gente não consegue, a gente não precisa nem perguntar para Deus. É só você perguntar lá fora. Leia na internet. Leia na mídia. O que é que as pessoas falam dos cristãos de hoje? Quais os exemplos que eles citam? Só das vergonhas, dos absurdos, dos líderes religiosos que têm muitas, mas muitos seguidores, curtidores, que têm plataformas enormes, que têm conjuntos musicais maravilhosos, mas que dão um péssimo testemunho para a nação nesses dias, que ficam se degladiando um contra o outro, falando mal um do outro, mostrando os seus maus caminhos. E nós não estamos arrependidos disso. Nós não estamos arrependidos de ser essa face do povo de Deus. É por isso que Deus diz, esse o meu povo que se chama, que tem o meu sobrenome, ele se humilha e ele me busca. Ele busca a minha presença. Eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você. Eu tenho me perguntado muito e ontem eu orei e conversei com Deus sobre isso. Deus, eu não sei. Eu entrei nessa pandemia dizendo, Deus, eu sei que agora eu estou afastado, eu sei que não pode um monte de coisa. Então eu tenho certeza que a minha vida contigo vai crescer muito agora, hein? Eu tenho certeza que eu vou passar muito mais tempo na tua presença. Eu tenho certeza que nós vamos tornar muito mais amigos. E ontem, quando eu estava conversando com Deus, eu falei, Deus, me perdoa porque sinceridade parece que não melhorou tanto assim. O Senhor me deu uma chance tão grande de melhorar o nosso relacionamento, de ter menos atrapalhos, de ter mais tempo, de ter menos interferência, mas parece que não foi tanto assim para mim. Parece que eu não te desejei tanto como eu devia desejar. E você? Você está desejando mais a Deus? Não. Não é desejar vir ao culto. Não é desejar ter a igreja de volta. Isso eu também quero, mas você está desejando mais a Deus? Pega a tua Bíblia, passeia comigo em alguns textos rapidinho. Salmo 73. Salmo 73, versículo 25, diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti, Senhor? Eu te desejo mais que qualquer coisa nesta terra. A minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Ou seja, o que eu mais quero ter é Deus, não é saúde. O que eu mais quero ter é Deus, não é boa cabeça. O que eu mais quero ter é Deus, não é trabalho nem dinheiro. Eu quero mais ter Deus na minha vida. É isso que o salmista está dizendo.
Deus, eu te busco, o que eu mais tenho? Não tem nada nesta vida, não tem nada nessa terra que eu deseje mais. Será que é isso mesmo? Será que é esse desejo? Será que eu imagino, eu acredito que Deus nos distanciou, nos levou para casa, para que nós tivéssemos mais tete a tete, mais intimidade, mais desejo de Deus? Ou como diz o Salmo 42, que nós tivéssemos sede, assim como a corça anseia pelas correntes da água, a minha alma suspira. Deus, eu estou desejando demais o Senhor, eu quero demais, eu quero mais, eu quero mais. Será que é isso que nós queremos? Ou será que não? Êxodo capítulo 20, dá uma olhada lá, abre a tua Bíblia lá. Esses dias eu fiquei impressionado com esse texto. Êxodo capítulo 20, Moisés sobe no Monte Sinai para conversar com Deus, tete a tete, para falar com Deus. Enquanto Moisés está falando com Deus e Deus está escrevendo os 10 mandamentos, a Bíblia diz que troveja, que treme tudo, que tem terremoto, que Deus mostra o seu poder e manifesta uma glória maravilhosa. Aí preste atenção. Moisés está no monte falando com Deus. Quando ele volta, versículo 19, aí o povo, a Bíblia diz assim, que o povo ouviu os trovões, versículo 18, o povo ouviu trovões, som forte de trombeta, viu os raios, fumaça que subia no monte, e o povo ficou à distância, tremendo de medo. E disseram a Moisés, preste atenção no que o povo de Deus pediu para Moisés. Disse assim, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, porque senão a gente morre. Para mim esse é o retrato da igreja hoje. É um monte de cristão dizendo, quando vai voltar o culto, pastor? Quando vai voltar o culto, pastor? Quando vai voltar? Porque eu não consigo mais, porque eu não sei mais. Pois é, estão dizendo assim, se não voltar eu não consigo falar diretamente com Deus. Eu não consigo ter tete a tete, eu não consigo ter conversa. Eles dizem assim, pastor, fala o Senhor com Deus, depois o Senhor fala para nós o que Ele quer. Mas não deixa Deus conversar com a gente, por favor. Porque Deus é muito tremendo, porque Deus é muito forte, porque Deus é muito grande. E nós não estamos assim lá muito bem com Ele. Olha o pedido que o povo faz. Qual é a resposta de Moisés? O povo fala assim, Moisés, fala você com a gente, mas não deixa Deus falar com a gente direto. Vai lá e seja o nosso intermediário. É por isso que os homens criam tantos intermediários. É por isso que tem tantos ídolos. É por isso que os homens têm tantos santos. Eu peço para o santo, ele pede para a mãe do santo. A mãe do santo pede para a mãe de Jesus. A mãe de Jesus pede para Jesus. E aí depois Jesus pede para Deus. É assim que conversa a história aí fora. Porque eu não consigo, eu não posso falar com Deus. Então eu peço para o santo, que o santo é meu amigo, aí o santo pede para o outro, que o outro, aí assim vai. A gente cria intermediários. Como o povo de Deus está fazendo aqui, aí Moisés responde assim, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. É por isso que nós não queremos mais falar tete a tete com Deus, porque se a gente falar tete a tete com Deus, Deus vai perguntar dos meus pecados, Deus vai perguntar dos meus arrependimentos, Deus vai perguntar daquela promessa que eu fiz quando eu estava doente. Eu falei, Deus, se o Senhor fizer, aí eu vou ser um cristão melhor, Deus, aí, se o Senhor me abençoar com aquele trabalho, Deus, aí eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou sustentar missionário, Deus. E Deus vai chegar e perguntar, e aí, cadê?
E aí você não estava doente? Você não prometeu que ia me consagrar, que ia fazer... Cadê? Você nem no culto você vai. Por isso que eu não quero mais tete a tete com Deus. Moisés está dizendo assim, sabe por que a gente peca? Porque a gente não tem mais temor, a gente não quer mais chegar diante de Deus, a gente chega diante do homem de Deus, a gente chega diante do amigo de Deus, a gente chega diante dos outros, para que os outros cheguem, ora lá por mim. Porque eu não consigo conversar com Deus. O que é oração, querido? Oração é se aproximar de Deus, porque Deus é Deus. É um Deus zeloso, maravilhoso, é tremendo, é poderoso, mas também é Pai. É amoroso, que cuida, que fala conosco. É por isso que o profeta Oséias, depois é citado lá na frente, lá no Novo Testamento, quando o pessoal fala assim, mas a gente faz e acontece, a gente dá isso, a gente faz aquilo outro, e aí Deus diz assim, não, eu não quero que vocês façam sacrifícios, eu quero que vocês me conheçam. Oséias 6,6. Eu quero que vocês me conheçam. E no versículo 3 ele diz, precisamos conhecer mais o Senhor. Prossigamos em conhecê-lo. Buscar a Deus. E aí respondo e encerro, é se o meu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a face, ou seja, não é buscar os intermediários, não é ver Deus pela telinha, não é ver Deus, não é ouvir Deus pela voz do pastor, do amigo, da esposa. Deus quer que nós tenhamos face a face. E Ele promete, eu ouvirei vocês, vou perdoar os seus pecados e vou sarar. E para mim o nosso grande problema é que a gente só quer que Ele nos sare, mas a gente não quer mais ouvi-lo. A gente não quer mais pecado perdoado. A gente só quer que Deus nos sare. Eu quero te convidar para se questionar se Deus está nos impedindo de ter a nossa religiosidade como tínhamos sempre. Se Deus está nos impedindo de ter instituições ou balcões religiosos que a gente chegava e dizia, igreja, ora por mim, igreja, louva por mim, igreja, pastor, fala de Deus para mim. Pois é, Deus tirou o balcão do meio e disse, e aí, você consegue chegar na minha face ou não? Você consegue chegar na minha presença? Você tem pecados para ser perdoado? Você tem voz para ser ouvida? Porque aí eu saro a tua dor. Nosso país precisa disso. Eu preciso. Eu preciso muito. Eu espero que essa pandemia, que esse tempo sirva para você cantar esse cântico de verdade, mas cantar, Deus, eu quero me aproximar mais de Ti. Eu quero orar por você para encerrar esse culto. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer porque o Teu Espírito é maravilhoso. Porque a Tua presença realmente é poderosa. Porque nós sabemos do Teu imenso poder, da Tua grandeza, e até como o povo de Israel também tememos e trememos diante de Ti. Mas é verdade que eu aprendi com Jesus que o Senhor é um Pai, Pai nosso. O Senhor é um paizinho querido. Eu quero sim não perder o privilégio de poder chegar face a face ao Senhor. E eu quero crer que esses dias o Senhor nos deu essa oportunidade de sermos cristãos autênticos, de verdade, em casa, sem a igreja para ser um balcão religioso para mim. Com a igreja sim, para cuidar de mim e para que eu possa cuidar do outro. Com a igreja sim, para podermos interceder um pelo outro. A Tua palavra diz que temos que fazer isso, é verdade. Mas nós não podemos ser dependentes
do outro para ter um relacionamento com o Senhor. Me ajuda isso, Senhor. Ajuda este povo que se chama pelo seu nome. Pai, nós continuamos pedindo pelos nossos irmãos enfermos. Pai, nós continuamos clamando pelos nossos irmãos que estão no hospital, nossos irmãos que têm pessoas queridas internadas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Pedimos para a Marciana, pedimos pela sua mãe, pedimos pelos familiares do Jader, pelo irmão Cicuto que está internado, por outros irmãos que sabemos que estão contaminados ou têm enfermidades, ou outros que estão com problemas financeiros agora, desempregados, ou outros que estão em crise familiar, ou outros que estão com dores na alma, com medo, com pavor, ou pior ainda, Deus, outros que estão frios, que não conseguem sequer orar com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a Tua graça seja derramada sobre nós. Que possamos ouvir a Tua voz. E que dessa forma, em nome de Jesus, possamos não mais ter medo. Como aquele povo e dizer, Moisés, a gente não quer que Deus fale conosco. Deus, eu quero. Como eu gostaria que nas minhas madrugadas, que nos meus momentos de oração, Pai, como eu desejo que naquelas horas que eu sozinho em casa pego a Tua palavra e abro, que o Teu Espírito fale diretamente no meu coração. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, e nos fortalece na Tua presença. Que assim seja o nosso tempo, e que esse tempo de pandemia, de enfermidade, sirva para sarar o nosso relacionamento contigo. Porque do nosso corpo, saúde, nós estamos entregando ao Senhor. Cuida de nós, Pai, cuida de nós. Clamamos, é verdade. Nosso país está perdido, não sabe como enfrentar essa pandemia, Pai. É gente degladiando, gente acusando um ao outro. E ninguém que acerte, ninguém que mostre verdades e realmente o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia aqui na nossa cidade, ouvimos de mortes todos os dias e todos os dias mais casos. Não imaginávamos que chegaria aqui na nossa porta. Chegou, Pai. Junto com isso descobrimos a displicência, o desamor de tanta gente que sabe que está contaminado ou que sabe que pode contaminar. E mesmo assim continua andando pela rua, continua fazendo festinha, continua desprezando o próximo. Que humanidade que temos hoje, Pai, que tudo importa mais do que o outro ser humano. Nos ensina a voltar. Nos ensina, Senhor. Por favor. Pai, agora eu te peço em nome de Jesus, que agora encerramos esse momento, mas eu quero pedir por aqueles, eu não sei, mas imagino que tantas pessoas tenham escrevido um pedido ali naquela linha, e nós vamos orar depois pessoalmente por cada um deles, mas eu agora quero pedir que o Senhor já os visite e os abençoe. Quero pedir que o Senhor nos acompanhe nessa semana, nos dê a sua paz, a sua presença, nos faça ouvir a sua voz, como o Senhor prometeu nesse versículo aqui. Nos conscientize dos nossos pecados e que possamos confessá-los, entregá-los e sermos perdoados. Temos mais intimidade contigo. Guarda-nos essa semana, Senhor, nos abençoa. E em nome de Jesus nos acompanhe. Em nome de Jesus, se conosco. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos que vieram aqui. Obrigado aos irmãos que nos ajudaram. Muito obrigado aos irmãos que tocaram. Obrigado a você que nos acompanhou. E eu quero dizer a última palavra. Confie em Deus. Busque, Papai do céu. Entregue-se. Como eu preguei aqui, nós oramos 24 horas.
que tenhamos mais alegria de estar face a face com Deus. Esse é meu pedido para você. Deseje ardentemente esse Deus na sua vida. Grande abraço, boa semana. E que a paz do Senhor nos acompanhe, que o Espírito do Senhor venha sobre nós e cure, restaure, nos guarde. Que o poder de Deus te visite hoje, sempre. Que o amor de Jesus seja permanente no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.